Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e este é o programa DC Entrevista. Este é um novo episódio voltado para aqueles que vão participar do concurso para a Polícia Penal do Rio de Janeiro. Isso porque o meu convidado desta vez é Alexandre Magno. Ele que é policial penal da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, professor aqui da Degrau Cultural e também nosso ex-aluno. Alexandre vai falar sobre o dia a dia de um policial penal na SEAP e também vai dar dicas de estudo sobre Estatuto do Policial Penal e Legislação Especial Penal, que é a LEP, que são disciplinas certas de serem cobradas nas provas do concurso da Polícia Penal do Rio. Alexandre, muito obrigado aí por ter aceito o meu convite de participar do programa DC Entrevista e poder vir aqui orientar os estudos dos futuros candidatos do concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro. É muito bom falar com você. Muito obrigado, mestre. Bom dia, Luiz Fernando. Muito obrigado pelo convite. Olá a todos que nos assistem. Vai ser um prazer. Vai ser muito legal essa entrevista, pessoal. Fique comigo aqui. Já vamos iniciar esse nosso bate-papo com o Alexandre Magno, professor e policial penal aqui no Rio de Janeiro. Mas antes de eu começar a entrevista com o mestre, eu quero pedir aqui para você que está nos assistindo para que se inscreva aqui no canal da Degrau Cultural no YouTube, caso ainda não seja inscrito. Nós já temos aí 105 mil inscritos e eu conto com a sua participação para a gente chegar muito em breve já aos 110 mil e depois ampliar essa meta aí para a gente chegar, crescer cada vez mais esse nosso canal, tá? Eu peço também para que você deixe seu like nesse vídeo, caso goste dessa entrevista com o professor e policial penal Alexandre Magno, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá legal? Com essas duas ações aí, se inscrevendo no canal e dando like, vocês vão estar ajudando bastante aqui a fazer o canal da Degrau crescer e entregar esse conteúdo aí a mais pessoas. Eu também quero dizer o seguinte, que a Degrau Cultural está com turmas abertas para quem quer estudar para esse concurso da Polícia Penal, que a princípio vai trazer aí uma oferta de pelo menos 300 vagas. Para obter todas as informações, ligue agora mesmo para 21 3970 1015 ou acesse o site degraucultural.com.br e veja ali as principais informações. Recado dado, vamos então agora voltar a falar com o nosso convidado Alexandre Magno. Mestre, vamos lá, vamos fazer um bate-papo aqui, trazer aí muitas informações, dicas aí para quem vai participar desse concurso, correto? Eu queria começar esse nosso bate-papo, mestre, primeiro para que você falasse um pouquinho o que você fazia antes de se tornar um policial penal. Você já era servidor público, não é isso, mestre? Eu já era servidor público antes de me tornar um policial penal do Rio de Janeiro, mas eu vou voltar um pouco mais nessa história e eu vou me remontar ao ano de 2011, porque no ano de 2011 eu era recepcionista de hotel no Rio de Janeiro. Olha só. E um recepcionista de hotel no Rio de Janeiro, a gente trabalha de domingo a domingo, trabalhava de domingo a domingo, tinha uma folga, se não me engano, quarta-feira, era um troço assim. E eu, naquele momento, eu decidi que eu precisava dar uma guinada na minha vida. No ano de 2011, eu achei no Google, né, a gente bota no Google, o que a gente pode fazer para melhorar, e eu achei o site da Degrau Cultural. Eu falei, esse curso aqui eu não conheço. O que se trata aqui? Está na minha cabeça o fato de eu estudar naquele curso, eu já me tornaria um servidor. Eu não tinha noção de concurso público, eu não tinha noção de, tem que fazer uma prova. Tem esse curso. Eu botei no Google lá, como ser um policial, e apareceu o primeiro site que apareceu, foi o da Degrau. Eu falei, eu vou me inscrever nesse curso aqui e vou virar polícia, vou ver o que acontece. Aí fui. Só que quando eu cheguei lá, e eu me lembro bem que eu fui me inscrever na Degrau da Alfândega, né? E eu me inscrevi, eu comecei o curso logo nas primeiras aulas. Eu conheci um cara que hoje eu tenho ele como amigo, encontrei com ele esses dias dentro da unidade prisional, ele foi lá visitar, ele é um advogado, um cara chamado Patrick Maris, que é um queridíssimo professor de direito penal, um cara fantástico. E eu conversando com ele, falei, mestre, vem cá, esse curso aqui, como é que faz? Ele falou, a parada é a seguinte, ele é um cara que tem uma voz, parece locutor de escola de samba, né? Ele falou, cara, é o seguinte, você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar até conseguir passar.
e você vai ser meu aluno e eu vou te ajudar. E aí ele começou, eu não tinha noção de direito penal, não tinha feito a faculdade ainda, hoje eu sou graduado, e aí ele começou a me ensinar os princípios básicos, e ali a gente tornou uma amizade, e ele é um cara muito incentivador, né? Até hoje o Patrick é um cara fantástico. E aí eu comecei a estudar, logo em seguida veio a prova da Polícia Penal de 2012. Só que a prova da Polícia Penal de 2012, que na época não era Polícia Penal, na época era inspetor penitenciário, essa prova veio, e eu não tinha ainda muita noção de estudo, eu tinha aí uns 6, 7 meses de estudo, e na minha cabeça eu precisava estudar só as matérias que eu gostava. Então eu estudava muito direito penal, eu estudava muito direito constitucional, mas eu não estudava tanto informática, eu não estudava tanto como deveria as outras matérias. E o Patrick, eu digo que ele foi importante nessa jornada por causa disso, porque ele foi dizendo, cara, aqui você tem outras matérias e tal, e na aula ele incentivava e tal, e eu comecei. Só que quando veio a prova, eu, por não estudar como deveria, por não seguir todas as orientações, acabei fazendo 100 pontos. Era o meu primeiro concurso, a prova valia 120 e eu fiz 100 pontos. Pô, mas já foi muito bom. Foi excelente, foi excelente. O problema a nota de corte foi 101. E aí eles chamaram até 101 e eu fiquei de fora. Eu fiquei de fora, mas eu falei, temos um caminho. Temos um caminho. Eu vou ver o que acontece. Só que aí é um outro erro que eu cometi, e eu gostaria de começar esse bate-papo falando dos meus erros, porque eu sei que tem muita gente que erra, né? Qual é a grande parte do erro dos alunos, né? E logo depois, um tempo depois da prova, depois eu conheci o Patrick, a gente começou a trocar ideia ali e tal, e em seguida, logo depois da prova, eu conheci o Brito, o Marco Brito. Nossa, e eu comecei a dar aula na Degrau, né? Logo em seguida, até porque eu tinha feito a graduação, pouco depois, 2013, se não me engano, tinha feito a graduação, e aí, através de um amigo, me indicou o Brito e tal, comecei a dar aula, e aí conheci o Brito, e o Brito tem uma frase que é a seguinte: só não passa quem desiste. E aí, eu apaguei. Em 2013, eu deixei de fazer alguns concursos, né? Eu deixei de fazer. Então, veio Polícia Civil do Rio, veio Polícia Penal de Minas, veio INSS, alguns concursos, e eu acabei, por aquela coisa, estar dando aula, ter o meu trabalho secundário na empresa, eu acabei deixando de fazer concurso. E esse é um erro de muitos alunos. A pessoa faz um concurso e, às vezes, não consegue a pontuação necessária. E, veja, eu não digo não passar, né? Porque, às vezes, a pessoa passa, como eu passei. Você só não estava dentro das vagas. Eu só não estava dentro das vagas. Mas uma hora poderia acontecer. E aí eu... né? Que foi o que aconteceu com você depois. Né? Exatamente. Essa que é a questão. Só que, assim, a gente não acredita muito. Então, eu deixei de fazer. Aí, comecei a dar aula no Degrau, e aí eu me especializei, né? Fui me especializando em legislação que eu criei eu costumo dizer que eu dou aula de uma matéria que eu mesmo criei, que é o direito cavernoso, que são todas aquelas matérias que os professores geralmente não pegam ou não têm conhecimento, lei orgânica, estatuto, e eu gosto. E eu passei a descobrir que nos concursos que cobram essas matérias, são essas matérias que colocam você ou tiram você do concurso. Porque direito penal todo mundo gabarita, direito constitucional todo mundo gabarita, português a galera vai com força, mas a legislação é o calcanhar de Aquiles do concurseiro. E aí eu meio que deixei de lado o concurso, deixei para lá e tal. Quando foi em 2018, veja, 8 anos depois, eu já era professor da Degrau, eu já era professor de legislação, já dava aula de LEP, de estatuto, e aí eu parei e pensei, peraí, cara, eu dou aula e eu recebo feedback de muitos alunos que passaram na prova, e eu parei de fazer concurso, vou voltar a fazer concurso.
E aí voltei a estudar para concurso em 2018. E aí, depois que eu voltei a estudar, voltei a fazer concurso, eu tive uma sequência de reprovações. Eu fui reprovado na PF, na PRF, eu fui para o Distrito Federal fazer a PCDF, não passei na PC Goiás, e para mim estava tudo bem. Por quê? Porque eu tinha comigo aquela frase que o Brito falou, só não passa quem desiste. Pô, então uma hora vai acontecer. Veio 2019, a prova da Guarda Municipal, e eu passei na prova. Em Niterói, né? Em Niterói. E o primeiro cara para quem eu liguei foi o Brito. Falei, Brito, 75, ele falou, tá dentro, prepara que você tá no TAF. E eu com 20 quilos acima do peso, com 40 dias para fazer o TAF. E aí eu comecei. Aí dieta, corrida de manhã, corrida de noite, vai. Aí dói panturrilha, dói joelho, dói coxa, porque você tem que fazer, não tem jeito. Exatamente. E aí passei na Guarda Municipal de Niterói. Depois que eu passei na Guarda Municipal de Niterói, as coisas começam a clarificar, sabe? Você começa a ficar mais tranquilo, você fala, pô, eu acho que é isso, eu acho que é esse o caminho. Continuei estudando, continuei fazendo os meus programas de estudo, né? E aí, aquela coisa, né? A Degrau Cultural, e não só porque a gente está trocando essa ideia, mas assim, é porque faz parte da minha vida, né? O Brito sempre foi um cara muito receptivo comigo, e a Degrau Cultural, ela tem uma coisa que a gente não vê nos cursos em si, né? Ela tem aula de manhã, ela tem aula de tarde, ela tem aula de noite, ela tem aula sábado, ela tem simulado domingo. Você não fica, eu trabalho sábado, faz aula domingo. Eu trabalho durante a semana, faz aula sábado. Eu trabalho sábado, faz à noite. Sempre tem um jeito, sempre tem um jeito. Verdade. E aí eu falei, pô, eu preciso de um pouco mais. Eu preciso mais do que eu estudo. E aí foi quando eu entrei na turma de simulado de domingo. Era o único dia de folga que eu tinha. Eu ainda trabalhava, ainda não tinha entrado, ainda trabalhava na parte de hotelaria, e eu entrei na turma de simulado domingo, porque eu não tinha tomado posse na Guarda Municipal ainda, enfim. E aí aquilo ali abriu minha mente. Por quê? Porque você passa a fazer provas. É como se todo domingo você fizesse um concurso. Exatamente. E como todo domingo faz um concurso, uma hora você passa no concurso. E aí logo em seguida veio a Polícia Penal de Minas. E aí eu não tinha tomado posse na Guarda Municipal de Niterói ainda e já passei na Polícia Penal de Minas. Por quê? O concurseiro, ele muitas vezes, quem está de fora, pensa o seguinte, pô, o cara está aí usando uma camisa da polícia, um distintivo, o cara tem uma arma e tal. Pô, é só fazer a prova e entrar. Não, não é bem assim. Não é assim. Porque depois que você passa, depois que você faz a prova escrita, existe uma série de outras fases que você tem que bancar. Isso leva, às vezes, 1 ano, leva 2 anos. E aí veio a Polícia Penal de Minas Gerais e eu também passei. Só que a Polícia Penal de Minas, eu passei dentro das vagas. Muito bom. E aí eu entrei, né? Eu tomei posse na Guarda Municipal em 2022, fiquei 1 ano e meio, né? Tomei posse acho que em 2021, fiquei 1 ano e meio, 2023 me chamou a Polícia Penal de Minas. E aí eu fui ser policial penal em Minas. Comecei a trabalhar a 500 quilômetros de casa. Nossa! Eu saía de casa às 8 da noite para chegar no plantão às 7 da manhã do dia seguinte. Viajava... De qual cidade? Eu estava em Ponte Nova. E morava onde? Moro em Rio das Ostras. Nossa, você fazia Rio, Minas? Eu pensei que você tivesse ido para Minas e ainda assim pegasse... Não. Eu moro em Rio das Ostras. Aliás, 500, com certeza, teria que ser dentro de... 500 quilômetros. Eu saía do Rio, eu saía de Rio das Ostras, por volta de 5 da tarde, ia para o Rio de Janeiro para pegar o ônibus na rodoviária da capital, e da capital eu viajava, tinha um ônibus direto para Ponte Nova, eu chegava em Ponte Nova 4 da manhã. E eu fiquei. Por quê? Porque era o que eu queria, né? Eu, como guarda municipal de Niterói,
era muito cômodo, né? São 120 quilômetros, né? Ah, 120 quilômetros é longe, é longe. Mas se você pensar que quem mora na Ilha do Governador leva 2 horas para chegar no centro, eu levava 2 horas para chegar no trabalho. Então, não mudava muita coisa. De repente, eu vou para Minas. Mas por quê? Porque eu queria entrar na polícia. E aí entrei. Estando eu na Polícia Penal de Minas, e a gente já vinha nessa briga pela Polícia Penal do Rio há muito tempo e tal, e estando eu em Minas, um belo dia, eu estava indo para o plantão em Minas Gerais. Eu peguei um ônibus em Rio das Ostras, estava indo para o Rio, para do Rio, pegar um outro ônibus para Minas. Quando eu chego em Itaboraí, eu recebo um telefonema. E hoje em dia, as pessoas não telefonam mais para ninguém, as pessoas mandam uma mensagem no aplicativo e tal. E eu vi aquele telefone e falei, pô, as pessoas não ligam. Aí eu atendi. Quando eu atendi, uma pessoa falou assim, Alexandre Magno, e falou meu nome completo. Eu falei, sim, pô, não. CPF número tal? Eu falei, é. Ela disse, olha, a sua posse na Polícia Penal do Rio vai ser amanhã. Nossa, assim de um dia para o outro. De um dia para o outro. E eu estava indo para o plantão em Minas. Nossa. E aí, o que eu fiz? Eu não fui para o plantão e também não podia voltar para casa porque já estava no meio do caminho. Eu fui para o centro do Rio, fiquei num hotel, dormi lá, acordei no outro dia, fui lá tomar posse na Polícia Penal do Rio de Janeiro. Né? Uma coisa de 2012, mas que qual é o ensinamento disso? Né? A gente vê muitas pessoas, e nós tivemos agora um exemplo na Guarda Municipal de Campos. Muitas pessoas que foram meus alunos fizeram a Guarda Municipal de Campos, alguns não passaram e não fizeram mais outro concurso, pararam de estudar. Já era. Porque quando você para de estudar, você volta para o zero. Você volta para a estaca zero. Então, os alunos ele tem que entender o seguinte, eu vou fazer concurso até passar. No meu caso, eu só fazia concurso da área de polícia, porque eu queria segurança pública. O que é uma estratégia eficiente, né, mestre? Assim, o ideal é você focar numa área e ficar ali estudando para aquela área, né, mestre? Exatamente. Como tem gente que vai fazer tribunal, tem gente que vai fazer banco, é uma estratégia. A minha estratégia era só segurança pública, né? Mas mesmo sendo segurança pública, eu vejo gente que fala assim, eu queria fazer uma prova e faz e não passa, e o cara desiste. Né? Pode. E isso é muito ruim. Então, eu fui guarda municipal de Niterói, depois fui policial penal em Minas Gerais, e hoje eu estou na SEAP do Rio de Janeiro, muito feliz. A Polícia Penal do Rio trata o funcionário muito bem, tá? A gente é muito bem tratado lá, a gente é muito bem recebido. A estrutura física de trabalho é muito boa, tá? Tem problema como qualquer outra empresa, como qualquer outra instituição teria, mas no geral nós temos uma valorização muito grande. Legal, vamos só deixar aqui claro também, né, que é o seguinte, o professor ele passou no concurso de 2012 e só foi chamado agora, ou seja, mais de 10 anos, praticamente 12 anos depois. 12 Isso porque anos aconteceu um problema com esse concurso, né? Houve aí uma batalha jurídica, inclusive para se chamar os aprovados, e acabou-se que convocaram, se eu não me engano, acho até que esgotaram o cadastro de reserva desse concurso, não é isso, né? Foi. Exatamente isso, né? Por isso que o professor tomou posse agora, né, depois de 12 anos, né? Não, isso não é comum, né? Geralmente o concurso tem prazo de validade de 2 anos, prorrogado por mais 2, 1 por mais 1, às vezes até um pouco menos, mas via de regra, na maior parte dos concursos, 2 por mais 2. É que nesse caso especificamente aconteceu, né, essa situação, mas aí está o bacana, né? Ou seja, e se acontecer outros concursos, o candidato tem que saber o seguinte, né, mestre? Que às vezes você não entrou dentro do número de vagas, mas está no cadastro de reserva. Se está no cadastro de reserva, você pode ser chamado, né? Isso aí é importante. E é lógico, aquilo que você falou, né? Não desistir. Enquanto não é chamado, tem que fazer outros concursos até pintar você dentro da lista de aprovados, dentro do número de vagas, não é isso? É exatamente. Acho que essa é a grande mensagem que você quer deixar para todo mundo também, né, mestre? E eu vou te contar um segredo aqui, Luiz, que eu acho que pouca gente fala e pouca gente pensa nisso, tá? Quando você escolhe
um ramo, uma área para fazer concurso, como eu escolhi a área de segurança pública e outros escolhem tribunais, enfim. Eu tenho para te dizer o seguinte, todos os concursos são exatamente iguais. E eu costumo comparar, quando eu dou minhas aulas, eu costumo comparar o seguinte, todo mundo na infância jogou videogame, né? Pelo menos uma grande parte. E no videogame, você tem lá o joguinho que você não passa de fase, você fica jogando e perdendo, jogando e perdendo, jogando e perdendo, uma hora você passa. E a minha estratégia de estudo, eu montei a minha estratégia de uma forma que hoje eu posso dizer para você que eu conseguiria passar em vários concursos. Por quê? Porque eu desenvolvi a seguinte estratégia, uma estratégia simples, não é um segredo da NASA. São 7 matérias. Essas 7 matérias, elas caem em todos os concursos. Então, quando sai um concurso novo, você vai estudar 3 ou 4. No meu caso em Minas, por exemplo, e na Guarda também foi assim, eu peguei essas 7 matérias e fiquei aproximadamente 2 anos estudando. Quando saiu a Guarda Municipal de Niterói, eu estudei a legislação de Niterói, o estatuto, até porque eu estava estudando para mim e dando aula para os meus alunos, né? Quando saiu a Polícia Penal de Minas, eu fui estudar a matéria legislação de Minas, são 3 ou 4. Você só foi adaptando, né, de acordo com o concurso da segurança, né? Eu só fui adaptando, exatamente. Então, hoje, o que os alunos precisam entender? Bom, eu preciso pegar essas 7 matérias, estudar essas 7 matérias, e se você reparar, né, eu me lembro bem, quando eu comecei a estudar lá em 2011 na Degrau, a Degrau já montava dessa forma. Porque a gente tinha, o curso começava com as 7 matérias: português, constitucional, administrativo, penal, processo, informática e raciocínio lógico. Eu já tive isso lá. Quando foi chegando pertinho do fim do curso, perto do edital, aí entrou LEP, aí entrou estatuto, aí entrou regimento. Por quê? Porque a Degrau também entendeu que essas 7 matérias são as mais importantes. Exatamente. Então, o aluno tem que montar, tem que ter essa estratégia, né? E, mestre, você apontou aí vários erros que os candidatos cometem, né, durante a preparação. Teve um erro que você colocou, que você cometeu, a gente acabou não se estendendo nele, mas que eu acho que para concurso da área de segurança é um erro muito fatal, né? Por acaso você conseguiu superá-lo, mas nem todo mundo consegue, que é não se preparar para o TAF antes, né, da prova objetiva. O candidato tem que entender que o TAF é uma matéria também, e na hora de montar a sua grade de estudo, tá lá um dia para treinar? Olha, eu vou falar sobre isso e vou puxar um gancho para uma outra coisa que só serve para homens. Você vai entender. Eu passei por uma situação na Guarda Municipal e que depois eu não quis passar de novo, tá? Que foi a questão do sobrepeso, do TAF. Eu estava 20 quilos acima do peso. Em 40 dias, para você correr, é muito pouco, você estoura a panturrilha, estoura o joelho. E eu cheguei no TAF da Guarda Municipal, o meu corpo doía só quando eu respirava, né? Então, assim, doía 24 horas por dia. Podia ter chegado até contundido. Podia chegar até contundido, porque não é só a corrida. Não é só a corrida, você tem abdominal, você tem flexão, você tem um monte de coisas, né? E aí, hoje, o que eu passei, logo depois da guarda, né, o que eu passei a fazer? Eu falei, vou voltar a estudar, mas eu vou correr. E eu tirava 1 hora por dia para corrida e, às vezes, meia hora para corrida e meia hora para os exercícios, né? A preparação para o TAF, na minha concepção, ela tem que ser feita especificamente para o TAF. Eu fiz dessa forma, tá? Tem muito aluno que vai na academia. A academia ajuda, mas o intuito maior da academia não é preparação física, é estética. A gente tem que entender isso. Que o cara vai para a academia, ele quer ficar bonito. Ele consegue. Mas tem muita gente que está bonito, mas que não consegue correr 2.400 em 12 minutos. Porque o cara preparou o corpo dele na estética. Então, o que eu fazia? Eu peguei o edital
Falei, bom, eu agora vou fazer, eu já estava aprovado na guarda, eu falei, agora eu vou fazer a Polícia Penal de Minas. Qual é o TAF da Polícia Penal de Minas? 2.300 em 12 minutos, 3 barras, 12 flexões, se não me engano, um salto em distância de 1,10 m e o abdominal. Então, eu vou fazer estes exercícios. E aí eu comecei. Um dia eu corria, no outro dia eu fazia os exercícios, né? É muito comum o aluno falar assim, eu vou estudar 8 horas por dia. Primeiro, para estudar 8 horas por dia, você não consegue começar de orelhada. Não consegue, né? E aí, você veja, aí a gente volta para a aula teórica. Quando você vai para uma aula teórica, por exemplo, quando você vai para uma aula presencial, o professor ele chega lá, o professor leu o edital. Primeira coisa, o professor leu o edital. Nenhum professor entra em sala sem ter lido o edital. E é muito comum o aluno fazer uma pergunta e o professor falar assim, cara, eu vou te responder, mas isso não cai para você. Aí o cara fala, pô, como é que o professor sabe? É simples, o professor leu o edital. Então o professor monta ali e você em casa vai estudar aquilo que o professor te deu para estudar. E você abrange um pouco mais. No caso do direito penal, você vai ler o Código Penal, você vai ler a Constituição, você vai ler as apostilas de informática e tal. Só que, se você vai estudar 8 horas por dia, se você tem esse tempo, então estude 6 e tire 2 horas para exercício. Porque o exercício faz parte, é uma matéria, como você falou, faz parte da prova. Não adianta, tem muita gente que passa na prova e não passa no TAF. Então, o cara precisa entender, bom, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer 40 abdominais em 1 minuto. Então, dia sim, dia não, eu vou fazer o máximo de abdominais que eu puder. E depois de um mês, eu vou começar a marcar o tempo. Eu tenho que correr 2.400 em 12 minutos. Para você ter uma ideia, Luiz, quando eu passei na guarda, a minha primeira corrida na vida foi de 4 quilômetros e eu levei 1 hora. Caramba. Eu tinha a estrutura física de um bacon. 70% água e 30% gordura. Como eu tô hoje aqui. E aí, você começa a correr. Todo dia, 4 quilômetros. Você vai perceber que o teu tempo dos primeiros quilômetros passa a diminuir. Porque o teu corpo economiza energia para o final. Então, você começa a pegar condicionamento. Condicionamento físico é isso. É o teu corpo aprender a economizar energia para o final. Você rende no início e mantém no final. E aí eu comecei. Então, o aluno precisa entender que o TAF, a matéria do TAF, ela não é para você começar a estudar após a prova, porque você pode não ter tempo. É começar de agora. E aí entra naquilo que eu te falei, do que eu ia te falar, que só serve para homens. Mulheres vão ao médico a cada 6 meses. Normal. E o homem? Quando foi a última vez que o cara foi no médico? Quando ele nasceu. Aí, quando chega na hora de entregar o exame médico, o cara tá com açúcar alto, tá com PSA alto, tá com desvio na coluna. Por quê? O cara não fez uma revisão antes. Então, se você vai se preparar para uma prova, você vai estudar teoricamente, vai fazer os exercícios, vai fazer as questões, fazer o simulado. Pronto. Mas você tem que tirar um tempo diário para você treinar, para você fazer... Cara, eu comecei fazendo barra, eu fazia meia barra. Eu fazia 3 séries de meia barra. Esse último agora, TAF, que eu fiz agora da Polícia Penal, eram 3 barras. Eu teria feito 5, eu aguentava fazer 5. Mas é treino. O nosso corpo é treinável, tudo é treinável. E, mestre, eu sou amigo do... Talvez você conheça ele, o professor Elon, né? Elon Júnior, ele é membro de Manca Organizadora, né? Ele é autor de livro para TAF, para concurso público, né? E ele diz uma coisa muito interessante, né? Acho que você vai concordar. O TAF é a única prova onde o candidato já tem um gabarito antecipado. Não é? Exatamente. Você já tem um gabarito, você só tem que cumprir aquilo que está no edital. Pronto.
Então, assim, não é que seja fácil, mas se torna fácil a partir do momento que você já tem o gabarito, né? Então é só você cumprir aquilo, né? E saber só você cumprir. Exatamente, estudar durante a preparação, durante o estudo, também tem que se preparar em paralelo para o TAF e não esperar ser aprovado na prova objetiva, senão não vai conseguir, ou pode até conseguir, né? Mas a chance se torna cada vez mais reduzida, né? Porque você não se preparou exatamente para ter aquele condicionamento para poder fazer aquela prova, né? Que não é fácil, né? Mas... Não é fácil. E o cara tem que entender, a pessoa tem que entender o seguinte: se a gente for olhar os atletas de alta performance, né? O Usain Bolt, ele treinou 9 anos para correr 10 segundos. Sim. O fisiculturista lá, que tem o corpo perfeito, o cara tem 1 grama de gordura no corpo, o cara treina 20 anos para fazer uma apresentação que dura 3 minutos. Aí o aluno que passou no concurso, ele quer com 20 dias se preparar. E aí é muito triste, tá? Eu tenho uma alegria muito grande de ter sido guarda municipal e ter trabalhado com guardas que foram meus alunos na Degrau. Olha que legal. Entendeu? Foram meus alunos na Degrau e foram guardas comigo. Mas eu também tenho uma tristeza muito grande de chegar no dia do TAF e ver pessoas, inclusive que fizeram mais pontos do que eu na prova e que ficaram reprovados no TAF. Pô, cara, você não treinou? Ah, eu treinei 1 semana, 2 semanas. Aí não, aí você perde uma oportunidade. Mestre, eu quero voltar aqui novamente para a parte teórica, especificamente nas suas disciplinas, né, que é o Estatuto da Polícia Penal e a Legislação Especial Penal, né, que é a LEP. Né? Qual é a melhor forma de estudar essas 2 disciplinas para esse concurso da Polícia Penal, mestre? Tem que ler, não tem jeito, né? Mas dá para fugir da decoreba? Como é que você avalia isso aí? Na verdade, assim, eu sou totalmente contra a decoreba, né? Mas a gente tem que pensar da seguinte forma: quando a gente lê um livro, qualquer que seja, né? Eu estou lendo agora um livro do Augusto Cury que é fantástico, chama-se Em Busca do Sentido da Vida, um livro maravilhoso. Quando você lê um livro e você termina de ler o livro, você não decorou o livro, mas você é capaz de contar a história. Você é capaz de contar alguns fatos da história. Você não decorou. Primeiro passo para o estudo é você pegar a lei, no caso, a Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210, o Estatuto dos Servidores do Rio de Janeiro, que é a minha matéria também, e hoje no Rio de Janeiro o nosso estatuto é composto por 2 decretos, que é o 220 de 75 e o 2479 de 79. Primeira coisa é você dar uma lida geral nessas leis. Quando você terminar de ler essas leis, sem se preocupar em decorar artigo, em decorar inciso, você será capaz de contar para alguém fatos importantes sobre aquilo, como se fosse um livro. Após isso, é importante que o aluno comece a pegar os assuntos e fazer os seus apontamentos e resumos no caderno. Então, quando, por exemplo, eu vou lá no Estatuto e eu vou falar sobre licença, né? Nas minhas aulas eu já entrego isso para o aluno. Eu vou falar sobre licença para tratamento de saúde. Muito bem. Então eu vou pontuar. Qual é o prazo? Tem prorrogação? Qual é o critério? O que o servidor precisa fazer para entrar de licença e para sair dela? Eu vou fazendo aqueles apontamentos no caderno, porque é aquilo que cai em prova. Após esse resumo feito, questões. Porque as questões são aquilo que te aproxima do concurso. O concurso é composto, a prova é composta por questões, né? Então, eu vou ler a lei tentando decorar. Não, você vai perder seu tempo. Só leia. Faça uma leitura básica. Depois, os resumos no caderno, né? Isso a gente faz em sala de aula muito. Resumo, apontamento, olha, isso aqui cai, por que cai? Eu costumo dizer o seguinte também: ter atenção quando a prova falar em números. Porque os números, para o direito, são pedra de tropeço. Então, o examinador da banca, quando ele vê uma prova, uma lei que tem um número, ele pensa, vou cobrar isso do candidato, porque ele vai esquecer esse número.
Mas quando você diz número é o quê? É, É o aí... número, é o número da lei ou é o número de algum Não, assunto? não, vou te falar. Por exemplo, quando a lei de execução penal, ela diz que o preso tem direito a pelo menos 2 horas de banho de sol por dia, Ok, 2 horas. o examinador ele vai lá e coloca uma alternativa dizendo que é 1 hora, 3 horas, 4 horas, e aí o aluno não se atentou para aquilo, entendeu? Então, é preciso que o aluno tenha isso, como, por exemplo, no Estatuto do Servidor Público, está lá que a licença para tratamento de saúde, ela tem o prazo de até 24 meses, podendo ser prorrogado por 24 meses. Aí o cara põe numa questão dizendo que é 12 meses, que é 6 meses. Então, o aluno tem que ficar atento a isso, porque quando aparecem esses números, o examinador percebe que o cara pode se enganar naquilo ali, entendeu? Entendi. Então, uma causa de erro de questão. Mestre, a gente já sabe que a organizadora do concurso da Polícia Penal vai ser a COSEAC UF, né? Sim. O que você pode esperar de uma prova elaborada por essa banca? Você acha que vai vir com um nível relativamente fácil, um nível mediano, vai vir difícil? O que você está imaginando? Eu, particularmente, não gostei, tá? Vou te dizer por quê. A prova da Polícia Penal, ela tudo indica, né? Aliás, tudo indica não. Já está determinado que ela vai ser nível superior. Isso. A banca COSEAC UF, ela, pelo que eu percebi, ela é uma banca mais literal. E aí volta aquela questão do decoreba que você falou. Eu ia te perguntar isso, se é uma banca literal ou não. Pois é uma banca mais literal, uma banca que cobra de uma forma... ela cobra uma prova para iniciantes, vamos dizer assim. Quando a gente vai lá no início da aula, a pessoa nunca teve aula para concurso, a gente pega um inciso, muda uma palavrinha e bota na questão para ver se o cara... Aí eu quero saber se o cara leu a lei, eu tiro dele a capacidade de pensar. Isso é um problema, porque se você olhar para a prova de 2012, que foi a CEPERJ, que também é uma banca parecida nesse nível de facilidade, ela jogou para baixo. Eu errei uma questão e esperei 12 anos para ser chamado. Por causa de um ponto. O problema da prova fácil é exatamente essa, né? Que você não pode errar. Exatamente. Por quê? Houve muitas pessoas que gabaritaram lá em cima. Errar uma questão, acho que, sabe, não... Então, assim, essa banca COSEAC, ela é uma banca que ela é literal. Eu gostaria que a banca fosse uma banca de mais peso, já que vai ser nível superior, para elevar o nível dos candidatos e trazer pessoas que, de fato, entenderam o motivo do concurso público. Porque, veja, uma prova fácil fatalmente atrairá curiosos. E muitos curiosos acabarão passando, não que não mereçam, não é isso que eu estou dizendo, mas uma banca que nivela por baixo, a meu ver, ela deixa a desejar, entendeu? Então, eu gostaria que fosse uma banca de mais peso. Não acha que ela pode, de repente, fazer, não sei, a gente ainda não tem o número de questões da prova, até uma pergunta que eu vou te fazer, qual que seria o quantitativo que você imagina para cada uma delas, mas vamos imaginar que se elabore 10 questões, né, de estatuto e de legislação especial. Será que a banca não vai aí, de repente, pegar, tipo, colocar 7 literais e 3 mais bem elaboradas, criando questões situacionais? Não acha possível isso? Então, o que acontece? A banca, a gente tem que entender que a banca é uma empresa e ela é uma empresa formada por pessoas, e essas pessoas trabalham lá. A banca não troca o seu corpo de colaboradores em função de uma prova. Tomando como exemplo, a banca que fez a prova da Guarda Municipal de Campos dos Goitacazes. É uma banca literal, não me lembro o nome agora, era uma banca muito literal, muito simplesinha, que na prova da Guarda Municipal de Campos tentou dificultar. Se enrolou, botou questões fora do edital, choveu o concurso. Por quê? Tentou inventar. Exatamente. A questão de ir para a literalidade é exatamente para evitar um pouco, exatamente, ações judiciais, né? Exatamente. Então, você querer que uma banca como a COSEAC, que tem um nível, você querer que ela suba o nível, ela vai se enrolar.
ela vai se enrolar, entendeu? Então, eu acho que eu gostaria que fosse uma banca, como eu falei, de mais peso, uma FGV, uma FCC, que são bancas, sabe, mais robustas. Isso não tira o mérito de quem entra, mas o candidato hoje ele vai ter que estudar um pouco mais, porque ele tem que ter ciência do seguinte, uma questão que ele erra, vão passar 500 pessoas na frente dele, e ele vai ficar para trás. Então, ele tem que se preparar de uma forma melhor. Você está imaginando quantas questões de estatuto e quantas de LEP? Olha, eu estou imaginando, no geral da prova, 120. Sendo que eu estou imaginando 10 questões de LEP, 5 de estatuto e 5 de regulamento penitenciário da SEAP. Tá? A gente não pode colocar esse regulamento como se fosse estatuto, não? As bancas costumam separar isso, tá? Por quê? Porque o estatuto, ele não é o estatuto da SEAP, ele é o estatuto do servidor público do Estado do Rio de Janeiro. Então, são questões que cairiam para professor, por exemplo. Entendeu? Para enfermeiro. Não é um estatuto específico da Polícia Penal. Não. O que nós temos hoje específico da Polícia Penal é a lei orgânica, a lei de execução penal e o regulamento penitenciário. Né? Então, perfeito. Eu acredito que bota aí de 120 questões, 20 questões destinadas a isso, a lei de execução penal, que tem que cair, né? E geralmente, lei de execução penal e direitos humanos andam muito juntos. Então, você bota aí mais umas 10 questões ou 15 de direitos humanos, 10 de lei de execução penal, 5 de estatuto e 5 de regulamento interno da SEAP. Especificamente, então, mestre, eu queria que você apontasse quais são os assuntos que os candidatos precisam dar mais atenção, né, durante os estudos, porque tem mais chances de cair na prova. Primeiro, eu gostaria que você iniciasse por estatuto, né, que é um do servidor público, que não é o estatuto da Polícia Penal, vamos deixar isso aqui mais claro, é o estatuto do servidor público, depois sobre LEP, legislação especial, e depois sobre essa regulamentação que você falou, né? Esse qual é o nome? É regulamentação... É o regulamento penitenciário. Penitenciário, ok? Então vamos lá. Primeiro estatuto. Quais são os pontos aí que... estuda isso aí, porque isso aqui tem grande chance de cair. Estatuto, o aluno deve primeiro focar nos direitos e deveres do servidor, tá? É uma lista grande, também não precisa decorar, mas ele vai lendo aquilo ali algumas vezes, entender direitos e deveres. As licenças, todas elas, principalmente porque as licenças trazem aquela questão que eu falei dos números, prazo, as especificações, então é muito comum cair questões sobre licença. E o processo administrativo, tá? O processo administrativo, a gente estuda em estatuto, e geralmente o professor de direito administrativo vai falar também. Ele unindo esses dois conhecimentos, por quê? O processo administrativo ele vai falar sobre processo administrativo disciplinar, sobre inquérito administrativo, sobre sindicância, sobre defesa, sobre prazo, sobre as competências de quem pode punir, né? Porque tem competência que é do governador, tem competência que é do secretário, tem competência que é do diretor da unidade. Então, essas competências o aluno vai estudar. Lembrando que o nosso estatuto é formado por 2 decretos. Então, o aluno, ao estudar isso, deve estudar em paralelo. Porque pode ser que a lei venha dizendo, de acordo com o decreto 220, aí você tem que saber o que diz o 220. De acordo com o 2479, você tem que saber o que diz o 2479. Entendeu? Perfeito. Na parte de legislação, de lei de execução penal, eu acho que um assunto importante, os assuntos importantes são direitos e deveres do preso. Tá? Direitos e deveres do preso. Justamente porque eu falei que a lei de execução penal está muito ligada aos direitos humanos. A lei de execução penal ela é uma lei humanitária, vamos dizer assim, porque ela não é uma lei que visa só punir, ela é uma lei que visa ressocializar. Tanto que no início dela, ela diz, olha, a intenção dessa lei é fazer com que a sentença seja cumprida. Os efeitos da sentença têm que ser cumpridos. Então, o aluno ele deve estudar direitos e deveres do preso. E a parte de classificação, as comissões técnicas de classificação. Por quê? A classificação é o que determina a vida do preso. Né? Hoje nós temos, em cada unidade, nós temos a comissão técnica de classificação,
E nós vemos lá presos subindo subindo de conceito, descendo de conceito, recebendo alvará, tendo o alvará prejudicado porque tem uma outra ordem de prisão, então tudo isso vai influenciar na classificação. Então, são temas importantes a estudar. Na parte de regulamento penitenciário, estudar o funcionamento. Quem pode fazer, quando pode fazer, as competências do servidor, as competências do policial, porque isso também eu acredito que pode cair aí umas 2 ou 3 questões a esse respeito. Legal, mestre. Agora, assim, a gente já falou, a COSEAC é a banca organizadora do concurso, a gente já citou aqui, mas se não citou antes, cita agora, a gente sabe da importância de fazer muitas questões durante a preparação. Sim. E aí a pergunta que eu te faço, a COSEAC tem questões sobre esses assuntos de estatuto do servidor público, tem questões de LEP, tem questões de regulamentação, a regulamentação eu acredito que não. E aí, mestre, como é que faz? Aí faz o seguinte, nivela por cima. Porque as questões, elas conseguem fazer essa mágica, né? Tirando aqui, de todos os parâmetros, a SEBRASP, porque a SEBRASP é outro planeta, né? Você só treina para a SEBRASP com a SEBRASP. No caso das outras bancas, você consegue, por exemplo, eu preciso fazer questão de LEP. A COSEAC não tem, tá? Ou se tem, é 2 ou 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar outras bancas de múltipla escolha e vou fazer CEPERJ, FGV, IDECAM. Eu vou pegar as bancas que tem. Porque se eu fizer uma prova de FGV, de LEP, e eu entender e eu acertar, o nível da FGV é muito acima. Eu consigo fazer IDECAM. Uma coisa que eu faço para meu estudo e para algumas aulas que eu dou é elaborar as minhas próprias questões, tá? Por que eu gosto de fazer isso? Porque se você entender a mecânica da banca, você formula suas próprias questões. Então, vamos dizer que o aluno está aí, ele tem um amigo que ele está estudando com um amigo, ou com a namorada, ou com 2 ou 3 e tal. Cada um formula as suas questões e trocam entre si. Entendeu? E vão fazendo. Aí, se você olhar, por exemplo, quem é que formula as questões do simulado? São os professores. Se você pegar um simulado para fazer, uma turma de simulado, por exemplo, você vai reparar que não existem só questões de banca ali, existem questões inéditas, questões que os professores elaboraram, porque a gente tem essa percepção. Então, se a banca, a COSEAC, não tiver esse arcabouço de questões, que eu acredito que não tenha mesmo, é pegar de outras bancas de múltipla escolha, tá? Se conseguir outras bancas literais, como a CEPERJ, como a IDECAM, tem uma outra que eu esqueci o nome agora, que também Selecom. A Selecom, inclusive, é a prova foi a banca da Guarda Municipal. E da Polícia de Minas, também. E também acho que a Polícia Penal de Minas também. Da Polícia de Minas também, foi a Selecom. Então, assim, pegando dessas bancas, você consegue ter ali um parâmetro. Muito bom, mestre. Vamos falar um pouquinho também aqui agora sobre a carreira, como é que é trabalhar na SEAP, né? Eu quero primeiro iniciar pela questão do curso de formação, né? Que é uma das etapas do concurso, correto? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi seu curso, durou quanto tempo esse curso, todas as aulas eram de segunda a sexta, de forma presencial, o que se estudava ali dentro, quais são as disciplinas que foram cobradas, tem uma parte prática, são muitas perguntas. Eu vou aqui depois te direcionando. Mas fala um pouquinho sobre o curso de formação, mestre. O curso de formação da SEAP, ele foi dividido em 2 partes. Uma parte teórica e uma parte prática, né? A parte teórica foi de 30 dias e foi feita no centro do Rio de Janeiro, na Escola de Gestão Penitenciária. A Escola de Gestão Penitenciária da SEAP, hoje, ela é como é que eu posso dizer? Ela não dá para chamar de faculdade porque foi um mês de curso. Mas é uma faculdade, é um negócio assim que você chega lá e você sai de lá técnico no negócio, tá? A SEAP tem uma coisa, pelo menos no meu curso, não sei se todos foram assim e se outros serão assim,
mas no meu curso foi uma coisa que eu achei fantástico. Quando eu fiz o curso da Polícia Penal em Minas, e não desmerecendo as outras profissões, mas o meu curso da Polícia Penal de Minas foi ministrado por policiais militares, que têm a sua devida honra, mas não conhecem o ambiente penitenciário. Não conhecem a realidade. O meu curso da Guarda Municipal de Niterói foi ministrado por professores da UF, que têm o seu mérito, mas não têm a vivência de guarda municipal. O curso da SEAP do Rio de Janeiro foi 100% ministrado por policiais penais. Para você ter uma ideia, até nós tivemos aula de português. E até a professora de português era policial. Um troço assim fantástico, tá? Fantástico. Uma apostila de alta qualidade, um curso de alta qualidade. Nós tivemos direitos humanos, tivemos processo penal, direito constitucional, direito penal, tivemos regulamentação penitenciária, direitos humanos, mediação de conflitos, nós tivemos língua portuguesa, tivemos assim, foi um mês que nós tivemos ali de 8 da manhã às 5 da tarde, de 8 da manhã às 6 da tarde, um troço extraordinário. De segunda a sexta? De segunda a sexta. Passado esse um mês, essas 4 semanas, nós fomos para o CIESP. O CIESP é um centro de treinamento em Bangu, no complexo de Jericinó, tá? Que é também um lugar, assim, maravilhoso, no meio da floresta, um lugar, sabe, natureza extraordinária. E lá nós tivemos a parte física, né? Foi bem levezinha a parte física, uma corridinha, porque a gente já passou no TAF, então dava aquela corrida e tal. Nós tivemos aula de tiro, tá? Aula de tiro de pistola, de calibre 12 de fuzil. Nós tivemos outras aulas práticas, né? Como abordagem, mediação de conflito na abordagem, como defesa pessoal, que é importante, até porque dentro da unidade prisional a gente não entra armado, a gente entra sem arma, até por uma questão de segurança, e é correto. Então a gente tem que ter uma certa noção de defesa pessoal. Então nós tivemos essa parte no CIESP. Foram 2 meses de preparação, sendo um mês teórico e um mês prático. Esse mês prático, a gente aprende não só a sobrevivência, como também a interação com os outros colegas, porque você vê, a gente está ali, são 30 dias, você está ali com 120 pessoas, que o meu curso foram 253 pessoas, eles dividiram, foi 120 tantos para um lado, metade para um lado, metade para o outro, enquanto uns faziam no centro, outros faziam no CIESP, depois inverteu. Então você tem aquela questão ali da sobrevivência, você tem aquela questão ali da interação com outras pessoas, e aí você tem conflitos com outros colegas, com outros alunos, e esses conflitos você tem que resolver, porque o aluno com quem hoje você tem um desentendimento é o cara que vai bancar na cadeia com você, e você tem que salvar a vida dele, e é assim que tem que ser. Então, isso a gente aprende muito no curso. Então, o curso da SEAP do Rio, de todos os cursos que eu fiz, eu posso afirmar que foi o melhor. Muito legal. E você ganhava já o salário integral ou não? Nós recebemos uma bolsa indenizatória equivalente a 80%. Legal. Do vencimento. Quando você terminou o curso, você foi lotado numa penitenciária, não sei se é a mesma onde você está no momento, mas você teve a possibilidade de escolher o seu local de lotação ou não? Foi a administração pública que escolheu? Olha, a administração pública escolheu e não nos deu a chance de escolha, tá? Por que eles fizeram isso? Porque eram 253 alunos esperando 12 anos para tomar posse. Assim como nós esperamos 12 anos para entrar, a SEAP também esperou 12 anos para nos receber. Então, a SEAP também tinha o déficit de funcionários. Continua tendo. Então, o que a administração pública pensou, e eu acho que foi uma decisão muito acertada? Ela lotou os novos empossados, eu não vou mais dizer alunos, que não somos mais, não desmerecendo, claro, mas os novos empossados, ela lotou de acordo com o endereço. Então, o cara que mora em Bom Sucesso foi trabalhar em Benfica. O cara que mora em Realengo foi trabalhar em Bangu.
O cara que mora em Macaé, em Quissamã, foi trabalhar em Campos. O cara que mora em Rio das Ostras foi trabalhar em São Gonçalo. Então, eles ajustaram de forma que ficou mais perto para todo mundo, né? Porque você imagina, se todo mundo fosse escolher, fatalmente, quem ficasse para o fim da fila poderia cair num lugar muito longe, entendeu? Então, assim, eles acabaram fazendo essa separação por endereço. Eu acho que foi uma questão muito acertada. E então, hoje eu estou na cadeia pública, inspetor penitenciário Tiago Teles, que fica em São Gonçalo, no complexo de Jericinó, que fica a 120 quilômetros da minha casa. A outra cadeia, eu moro em Rio das Ostras, a outra cadeia que ficaria a uma distância razoável seria Campos, que são 150, 30 quilômetros a mais. Então, alguém na administração penitenciária sentou e falou, bom, esse cara aqui mora em Rio das Ostras, o mais perto para ele é São Gonçalo, bota ele lá. Pode ser que em algum momento eu troque de unidade? Pode. Mas o que eu vejo hoje é que a administração pública ela tem essa preocupação com a gente, ela tem essa preocupação de dar o bem-estar ao servidor. Até para o cara depois não querer trocar por outro emprego, né? Para tentar fixar ali, porque eu já trabalho perto de casa, não tem nada. Porra, é muito bom trabalhar e morar perto de casa, né? Porque você ganha horas aí de trânsito, né? Você tem tempo para fazer outras atividades, né? Então, acho que isso é realmente acertado. E nós temos, eu ouço falar de outras instituições, principalmente no âmbito federal, daquelas remoções punitivas, porque a remoção, ela pelo estatuto, ela não pode ser algo punitivo, mas existe uma brecha, que é o tal do a-bem do serviço público, né? O interesse público. Então, acontece às vezes do cara, por exemplo, o cara é federal, o cara está no Rio de Janeiro, e ele de repente cometeu uma infração, joga ele para Espírito Santo, para Tocantins. O cara foi punido, tá? Ele indiretamente ele foi punido, né? Uma das instituições que eu passei fazia isso, punia o servidor com remoção, com troca de escala. A SEAP do Rio, ela não tem essa cultura. Então, não vai acontecer, por exemplo, eu estou trabalhando, vamos supor que eu more em Realengo e trabalho em Bangu. Não vai acontecer de alguém querer me punir e me colocar em Itaperuna. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque a SEAP hoje não tem essa cultura. A SEAP hoje, ela visa o bem-estar do servidor, né? Então, eu fui lotado na cadeia que era a melhor no momento para mim. Pode ser que a bem do serviço público eu troque? Pode ser, mas eu não acredito que me trocariam assim para um lugar 2 vezes mais distante por uma questão punitiva. É claro, pode ser que futuramente, recebeu um convite para exercer um cargo de chefia. Aí você vai para qualquer lugar, mas aí você está subindo e não descendo. Só confirmando, a escala é 24/72, correto? A escala padrão é 24/72. Perfeito. Mestre, eu queria que você falasse aqui rapidamente, né, das atribuições do policial penal, né? Eu acho que elas vão muito além do que apenas ali de cuidar do encarceramento do preso, não é isso? Uhum. E queria que você também falasse um pouquinho da realidade do sistema penal que as pessoas vão encontrar ao ingressar ali, ao ser aprovado no concurso e ingressar na SEAP. 2 perguntas numa só. O policial penal, ele tem a competência de fazer efetivar os efeitos do encarceramento, tá? Fazer efetivar os efeitos da pena ou da sentença que aquela pessoa está cumprindo. Então, primeira coisa, o policial penal ele tem que cuidar para que o preso não fuja. Eu costumo dizer assim, eu não sou juiz. Não sou juiz. Eu não julgo o cara que está preso, porque o juiz já julgou ele. O juiz mandou prender. Qual é a minha função? É mantê-lo preso. Ponto. Para mantê-lo preso, eu preciso fazer isso de uma forma que eu não responda por nenhum crime e por nenhuma infração administrativa. Então, o Código Penal, ele vai me dizer que o preso, ele mantém todos os direitos não abrangidos, não cerceados pela sentença. A sentença condenatória, ela tirou a liberdade dele,
mas ele continua mantendo o direito à dignidade da pessoa humana, à integridade física, à alimentação, vestuário, visita, banho de sol. E a nossa competência, a nossa atribuição é manter isso. Então, qual é o horário que o preso tem que tirar o banho de sol? Ah, são 2 horas por dia, e aí aquela unidade penitenciária, aquela unidade prisional, determinou que vai ser nesse horário. Então, nesse horário, eu vou lá, abro o cadeado, conduzo os presos até o banho de sol, vigio para que eles não fujam e retorno com eles ao cárcere. Eu só preciso fazer isso. Qual é o horário que tem que abrir o portão para alimentação? Ah, é tal hora, a alimentação chegou, você abre o portão e bota a alimentação para dentro. Então, você precisa cumprir esses requisitos. No caso hoje, eu trabalho na portaria, né? A portaria da unidade prisional. Qual é a minha função hoje? A minha função hoje é filtrar quem entra e quem sai. Então, quem chega na unidade para entrar tem que se identificar. Então, chegou um policial, ele se identifica como policial, eu abro o portão para ele. Chegou um oficial de justiça, ele se identifica como oficial de justiça, um advogado, um agente religioso. Eu vou colocar eles para dentro, eu vou registrar a presença dele, eu vou conferir o documento, eu vou passar ele na revista. Se ele trouxer objetos, eu vou revistar os objetos para que nada, nenhum ilícito passe por ali. Chegou a visita, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou identificar, ver o documento, revistar, passar no scanner corporal, para que nenhum ilícito entre. Ao sair, eu vou conferir se a mesma pessoa que está saindo é a mesma pessoa que entrou. Né? Se chegou um alvará, por exemplo, para soltar um preso, vem um policial da classificação, vai fazer junto comigo a saída do preso, eu vou comunicar a portaria central para que a gente tenha certeza que aquela pessoa que está saindo é a real pessoa que o juiz mandou sair. Dentro da carceragem, né, dentro do ambiente prisional propriamente dito, você tem, eventualmente, alguns conflitos, né? Isso é natural também. Nós temos ali muitas pessoas encarceradas. Então, um preso está num conflito com outro preso. Você vai lá e separa. Porque a tua função não é separar o conflito com violência, mas com sabedoria e dignidade. Então, você chega lá, esses 2 presos estão em conflito, vai cada um para uma cela, vai cada um para uma ala. Você separa para que se mantenha a paz institucional. E quando eu falo paz institucional, a relação entre polícia e preso é uma relação de respeito, daqui para lá e de lá para cá. Então, essa relação vai se manter para que não tenhamos, para que mantenhamos a paz institucional. Perfeito. Mas também tem aquela parte de, por exemplo, assim, quando precisa levar o preso para uma audiência judicial, é o policial penal também que vai junto? O policial penal vai junto. A SEAP do Rio de Janeiro, ela tem um grupamento que é o SOI, né? O SOI é um grupamento que, dentre outras funções, faz o transporte de presos. Então, quando tem que levar um preso para o fórum, para a audiência, para o médico, nós, da unidade prisional, fazemos um ofício com esse preso, devidamente identificado com o número de RG, nome da mãe, data de nascimento, entregamos ele ao SOI, o SOI busca esse preso dentro da unidade prisional, leva e o SOI devolve esse preso dentro da unidade prisional. Mas todos que estão ali no SOI que fazem isso são policiais penais, correto? O SOI é composto 100% por policiais penais, okay, que fazem um curso específico para trabalhar no SOI. Então, para você fazer parte do SOI, você tem que fazer algum tipo de processo seletivo interno? Tem que fazer um processo seletivo interno. Um curso, um TAF, uma seleção, depois tem que fazer um curso que vai ter teoria e prática. É um curso bem específico mesmo. Vou fazer uma pergunta que pode ser até besteira, estou inventando aqui da minha cabeça, mas assim, toda polícia, por exemplo, a polícia militar tem a sua polícia, digamos, de elite, que é ali o BOP. A polícia civil também tem a sua polícia ali de elite, se não me engano, acho que é o CORE, não é isso? É o CORE. É o CORE. A polícia penal também tem, digamos assim, uma polícia de elite, não? A polícia penal tem o JIT.
Grupamento de Intervenção Tática. O JIT também é um grupamento que, para entrar, também tem um curso específico, tá? E o JIT atua basicamente fazendo intervenções para dissolver distúrbios, tá? Então, são policiais penais de carreira, como nós somos, mas geralmente são policiais mais antigos que passaram por um curso específico. A questão é que o JIT, hoje, ele tem uma base própria no complexo de Jericinó, e esses caras, porque não há necessidade de fazer intervenção todo dia, porque não há distúrbios todos os dias. Casos especiais. Então, tem casos especiais. Então, esse pessoal do JIT, eles ficam ali no complexo de Jericinó em modo espera, né? Esperando alguma coisa acontecer. E enquanto eles estão esperando, eles estão treinando. Então, são pessoas que cada dia que passa, eles estão mais bem qualificados, porque enquanto não tem distúrbio, o cara está treinando. O dia que chega o distúrbio, o cara está ao aço. Perfeito. E o sistema penal, mestre? Como é que é trabalhar no sistema penal? Assim, você já falou das atribuições, né? E o que a pessoa vai encontrar? Você no início até falou, né, que hoje existe uma valorização maior, né, do policial penal, né? A própria transformação, né, da carreira em polícia penal já foi uma valorização, né? Mas fale um pouquinho sobre como é trabalhar na SEAP e o que esse concursado vai encontrar quando se deparar com o sistema penal. Porque uma coisa é você imaginar, né? Eu sei que o sistema penal é complicado e tal. Outra coisa é você ver a coisa na prática. E aí? Sim. Olha, não é um hotel. Lógico. Primeira definição, não é um hotel. O sistema penitenciário hoje, ele está superlotado. No Rio de Janeiro? Não, no Brasil inteiro. Por quê? Porque construir cadeia é muito dispendioso e não necessariamente resolve o problema. Então, o sistema penal, ele está superlotado. Isso eu presenciei em Minas Gerais. A gente vê aí, a gente lê. Eu atualmente faço pós-graduação em gestão penitenciária e a gente vê no Brasil inteiro o sistema penal está a ponto de um colapso. Construir cadeia não é a primeira opção. Mas trabalhar no sistema prisional hoje é a gente entender o seguinte: aquelas pessoas que lá estão, que cometeram crimes, que têm os seus problemas com a justiça, que estão privadas de liberdade, elas estão em uma situação difícil, sim, porque o sistema está superlotado, mas o policial precisa dar o mínimo de condições, né? Então, a família traz um colchão, o Estado dá um colchão, o Estado dá um cobertor. Então, assim, o sistema penitenciário interno hoje, a parte interna da cadeia, ela é, sim, um ambiente hostil, mas que o policial procura tratar da melhor maneira possível. E fora da cadeia? Fora da cadeia, você precisa ter alguns cuidados, porque você é polícia. Então, você precisa entender o seguinte: o simples fato de você estar, por exemplo, em um restaurante, você é um agente garantidor. Você é alguém que está ali para garantir a paz. Então, o criminoso, quando ele entra ali para fazer um ato ilícito, para cometer um ato ilícito, você tem que estar disposto. E é muito mais fácil o criminoso conhecer você do que você conhecer ele. Porque imagina você em uma unidade prisional com 1.500, 1.800, 2.000 presos, você não decora o rosto de todo mundo, mas todo mundo decora o seu. Então você precisa, né? Eu, por exemplo, eu não frequento lugares que tem multidão, eu não frequento lugares escuros. Então, um lugar escuro, um restaurante, uma boate, eu não vou, entendeu? Uma boate, eu não vou, porque é um lugar escuro. No lugar escuro, você está vulnerável. Então, você acaba tomando certos cuidados e se reservando um pouco mais. Mas trabalhar no sistema penal hoje em dia é aquilo, tá? E aí eu falo por mim. É claro que nós temos muitos servidores, eventualmente servidores cometem erros. Se você trata o preso com respeito, quando esse cara sai, aqueles que se recuperaram,
é possível que ele te trate com respeito também. Não com confiança, mas com respeito. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa mobilidade. Mas a gente é polícia 24 horas. Então, a gente está para garantir a paz da sociedade 24 horas. Perfeito. A CEAP, ela não informou aí oficialmente a remuneração, mas, assim, eu fiz uma entrevista que está aqui, está no nossa playlist aqui, com o Gutenberg de Oliveira, que é o presidente do Sindicato de Policiais Penais, está aqui na playlist dessa entrevista. Ele disse que o valor hoje é de 7.337, né, para uma escala de 24 por 72 horas. Segundo ele, essa remuneração é composta pelo vencimento de 6.218 e pela gratificação de valorização profissional de 18%, que dá aí 1.119,30, né? Para aqueles que atuam em unidades prisionais, ainda R$100 de insalubridade. Já os que trabalham em presídio recebem R$240 de auxílio alimentação e todos têm direito a R$100 de auxílio transporte. É mais ou menos isso mesmo, mas tem alguma diferença aí? Não, é mais ou menos isso. Só que a gente tem que entender que nenhum servidor ganha igual ao outro. Todos os servidores, a variação é enorme. Por quê? Porque um tem um triênio a mais, um tem um tempo de casa a mais, um trouxe um benefício de outra instituição. Então, essa é a base. O salário base é esse, mas, eventualmente, você ganha um pouco mais, um pouco menos, até no vencimento, porque você tem mais ou menos tempo de casa. Perfeito. Eu queria que você falasse também, porque assim, a gente já está estourando aqui um pouquinho nosso horário, mas eu acho que a entrevista está tão legal, tem tanta informação bacana que você está trazendo, que eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso aqui também, que é a questão do regime adicional de serviço, que é possível ser feito, né, em dias de folga, e também existe a possibilidade do policial vir a trabalhar no segurança presente, correto? Como é que funciona isso? Há um limite de vezes que ele pode trabalhar nesses dois programas, digamos assim, um recém-ingresso na CEAP também pode participar, e quais são os valores hoje aí do RAIS e do Segurança Presente? Olha, a questão do RAIS é uma questão que existe para compensar um déficit, porque se não houvesse déficit, não haveria necessidade do RAIS, né? Esse déficit, ele não se resolve apenas com o concurso público, porque o próximo concurso que virá, entre a prova e a posse, 2 anos, 1 ano e meio, entre todas as etapas, né? E aí você tem servidores que se aposentam, que trocam de instituição, que vão embora, então o déficit permanece. Criou-se, então, o regime adicional de serviço para que esses policiais em dias de folga possam fazer essa hora extra e guarnecer a unidade prisional, né? Eu, quando faço o RAIS, eu chego lá, por exemplo, o meu posto é portaria, mas eu chego para fazer o RAIS, olha, o teu posto hoje vai ser a guarita, vai ser a vigilância de guarita. Você pode fazer outra atividade, outra função. Outra função, entendeu? Então, a gente tem esse serviço para guarnecer a unidade prisional. Gira em torno de R$333, se não me engano, esse RAS na unidade prisional. O RAS no segurança presente, que é em torno de 444, e tem mais um adicional, que se não me engano é de R$32 de almoço, uma coisa assim, eu não estou bem certo agora. É um convênio entre as prefeituras e o governo do estado para que o prefeito traga para sua cidade mais segurança. Então, o segurança presente, ele é uma parceria, a prefeitura municipal injeta uma grana para pagar, para custear esses profissionais para fazerem ali o segurança presente. As inscrições são todas as quintas-feiras, né? Às 6 da manhã para a unidade prisional e às 10 da manhã para o segurança presente. O servidor entra no site, ele coloca uma senha que é pessoal e intransferível, tá? Ele não consegue, por exemplo, fazer a inscrição de outro servidor, cada um faz o seu, entra lá, faz a inscrição nos dias que você precisa e o sistema, de forma equânime, coloca os servidores para fazer o RAIS. Tem um limite? Não, eu desconheço se tem um limite, né? O que eu ouço dizer é que tem colegas que fazem 7, outros fazem 8, porque a gente tem que pensar o seguinte: nós, num plantão de 24 por 72, você tem em média 7 plantões por mês. Sendo que entre o plantão e o RAIS, você tem que ter um intervalo de descanso.
Entre o RAIS e o plantão, você tem que ter um intervalo de descanso. Isso quer dizer que o cara vai fazer o RAIS na segunda folga. Ele fica 3 dias em casa, no segundo dia ele faz o RAIS. Ou seja, mais ou menos uma média de 8 ele consegue fazer. Mais do que isso ele não consegue, porque vai bater naquela questão do descanso. O que é mais uma coisa que a secretaria faz pelo servidor. Porque eu me lembro que quando eu era guarda municipal, você conseguia sair do plantão e engatar o RAIS imediatamente. Nem o servidor rende, e nem o serviço é bem prestado, porque o cara não descansou. Na Secretaria de Administração Penitenciária, já tem essa regra, que é boa, porque o cara é, assim, vamos dizer, obrigado a descansar, né? Então, assim, a SEAP está sempre recebendo um servidor que está em condições de trabalhar. Perfeito. Você falou aí que existe carência, a gente sabe que existe essa carência, né? O governador lhe autorizou 300 vagas, a COSEAC está falando aí que o edital vai trazer 337 vagas, né? E que vai ser formado cadastro de reserva com aproximadamente 2.000 aprovados, né? Você conhecendo a situação da SEAP, conhecendo a carência de pessoal, você acredita que esse cadastro de reserva vai ser bastante utilizado? Olha, o cadastro de reservas hoje, ele é há muito tempo, tá? E não é só para a COSEAC, nem só para o governo do estado, não. Ela é uma moeda de troca, tá? Por quê? Antigamente se fazia um cadastro reserva e não chamava nunca, né? E teve uma outra época que eles criavam um concurso com o exato número de vagas, e aí tem que chamar todo mundo. O que se faz hoje? Você cria um concurso com um certo número de vagas e deixa o cadastro reserva para que você não tenha a obrigação de chamar, porque você tem que chamar quem está dentro das vagas. 333 hoje não dá para suprir necessidade. É pouco, é muito pouco. Se nós pensarmos, por exemplo, no Rio, nós temos aí aproximadamente, vamos dizer, 50 unidades prisionais, tá? Arredondando. 50 unidades prisionais, se eles abrirem um concurso para 300 pessoas, vai dar 6 pessoas por unidade prisional. Levando em consideração que a unidade prisional tem 4 turmas, porque 24 por 72 trabalha 1, folga 3. Tem 4 turmas. Você tem a portaria, você tem o administrativo, você tem a classificação, você tem vários setores. Para 6 pessoas não consegue, não supre. Então, uma unidade prisional hoje, ela precisaria receber 15 pessoas. Quando você abre um concurso para 300, você já abre sabendo que não vai suprir a necessidade. Mas por que se faz isso? Porque o governo do estado, a Secretaria de Administração Penitenciária, tem uma responsabilidade com a economicidade. Eu só posso fazer aquilo que o dinheiro dá. Então, o que eu faço? Em regime de recuperação fiscal, né? Regime de recuperação fiscal, exatamente. Então, o que eu faço? Como eu não posso exceder, eu abro um concurso para 300, porque eu sei que esses 300 eu consigo pagar. Empossei os 300. Quantos eu tenho de cadastro reserva? Eu tenho mais 1.000. Esses 1.000 cabem no sistema? Cabem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu consigo pagar quantos esse semestre? Eu consigo pagar mais 100, então eu vou chamar mais 100. E aí, vai chamando aos poucos o cadastro reserva nesse período de 2 anos. Isso é uma questão de responsabilidade da secretária. E a secretária, ela tem essa percepção, né, de fazer essa conta. Mas você acredita, você está otimista que devem usar bastante, até por causa dessa carência de pessoal que existe? Eu estou acreditando, eu vou ser bem sincero com você, eu estou acreditando em 3 vezes mais. Eu estou acreditando em 900. Tá? Ao longo do prazo de validade, obviamente. Ao longo do prazo de validade, tá? Perfeito. Por um motivo simples, o concurso de 2012 foi um concurso para 800 pessoas. Levou 12 anos para chamar os últimos 250. O déficit está muito grande. Então, eu acredito que eles vão abrir um concurso para 300 e vão chamar aí 900. Aproximadamente 900. Tomara. Vamos torcer para isso. Mestre, assim, esse edital já está sendo aguardado desde julho, está lá na PGE, passando por análise jurídica, né?
a própria SEAP não se posiciona direito quando é que vai sair esse edital, porque acho que também depende da PGE. Você que está ali dentro, já ouviu alguma coisa? Alguém já falou alguma coisa? Esse edital aí realmente pode sair até novembro? Você tem alguma informação de bastidor que você sabe? Você não é fonte oficial, a gente sabe disso. Estou falando de você ali dentro, no rádio corredor. Alguém está falando alguma coisa de quando é que esse edital vai sair, mestre? Na verdade, assim, especula-se que o edital pode sair a qualquer momento. Esse a qualquer momento... Pois é, porque assim, como a PGE é um outro órgão, né? E nós não temos conhecimento na PGE e tal, mas é um outro órgão, fica difícil dizer quando vai sair, né? O que eu penso, o que eu acho, e a minha mera opinião é o seguinte: nós temos aí um PCCS que está pronto, né, para o governador assinar e ele entrar em vigor, e na minha opinião não faria sentido o edital sair antes do PCCS. Por quê? Porque a SEAP hoje, os policiais penais são distribuídos em 3 classes, né? Classe 1, 2 e 3. Com o PCCS serão 5 classes. Então haverá necessidade de fazer um reenquadramento. Na minha opinião, o mais viável seria liberar o PCCS, o governador assinar, ele entrar em vigor, e então sair o concurso. Por outro lado, a necessidade é muito grande. Então, se você for esperar o PCCS, pode ser que você perca gente. Por quê? Porque já tem servidor se aposentando, tem servidor que faz o concurso e vai para outra instituição. Então, o que a gente ouve falar é edital a qualquer momento, mas esse a qualquer momento pode ser hoje, a gente está conversando aqui e daqui a pouco a gente recebe a notícia que o edital saiu, e pode não ser, pode ser daqui a um ano. O que eu faria, se eu ainda fosse concurseiro, se eu ainda fosse candidato, porque eu agora me estabilizei na SEAP, quero ficar aqui, gosto muito daqui, não quero mais sair, mas o que eu faria é iniciar os estudos imediatamente. Porque um outro erro que se comete é estudar só quando sai o edital. Exatamente. Então, quanto mais o edital demorar, mais eu me preparo, mais eu corro, mais eu faço teste físico. Eu acho que a meta é essa. Perfeito, mestre. Para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, que mensagem que você deixa aí para todo mundo que vai participar desse concurso? Que dica final que você pode deixar para eles? Vale todo o esforço e dedicação para se tornar um policial penal? Primeira coisa, a dica que eu dou: estude certo. Estude certo. Água demais mata a planta. Vejo muitas pessoas comprando cursinho na internet. Aí, quando vem o cursinho, o cara tem um PDF de 2.000 páginas para cada matéria. O cara não vai ler aquilo. Vem umas videoaulas com 200 aulas de meia hora para uma matéria. Não dá tempo de estudar tudo isso. Estude certo. Estude com aqueles que te dão o caminho certo. E o caminho certo nem sempre é o mais longo. Pode ser o mais eficiente. Primeira coisa, estude certo. Segunda coisa, se mantenha estudando e não desista. Terceiro, cuide do seu corpo, tá? Cuide do seu corpo, da sua parte física. Porque o teste, a prova vem, o TAF vem, tá? E, assim, acredite que o concurso, quando vier, será a sua vez. Mas, para isso, você precisa fazer e continuar fazendo vários até que esse da SEAP venha. Show de bola. Esse foi Alexandre Magno, policial penal da SEAP do Rio de Janeiro, professor da Degrau Cultural. Mestre, quero mais uma vez aqui agradecer a sua participação no programa DC Entrevista. Eu acho que você esclareceu muitas dúvidas aí dos nossos alunos e futuros alunos que eles tinham aí sobre a carreira. Também trouxe aí dicas valiosíssimas que eu tenho certeza que eles também vão colocar em prática aí durante essa preparação. Então, muito obrigado. Fica aqui o convite para você voltar em uma outra oportunidade. Quem sabe aí, quando o edital for divulgado, a gente faz até uma live para a gente falar aí sobre o concurso. O que você acha, mestre? Vamos nessa, então? Com certeza, Luiz Fernando. Muito obrigado pelo convite. Eu quero dizer que não só você, mas a Degrau Cultural também podem contar comigo aí a hora que precisar. Assim que sair o edital, eu faço questão de voltar, falar dos pontos importantes. A gente vai fazer aí uma boa preparação para os nossos alunos.
Com certeza, mestre. Muito obrigado, então, pela sua participação. Quero agradecer também a todos aí que assistiram essa entrevista. Eu vou ficando por aqui. Mas antes de ir embora, relembra aí para você deixar o seu like nesse vídeo, caso tenha gostado. Pega esse vídeo aí, compartilhe com seus amigos aí pelo WhatsApp, pelo Telegram, qualquer outra mídia aí, para que eles possam ter acesso a essa entrevista que realmente foi muito bacana mesmo, onde o professor Alexandre Magno falou muito bem, deu dicas excelentes para quem vai participar do concurso e falou também sobre a carreira de policial penal no Rio de Janeiro. No mais, acompanhe também as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Degrau Cultural, porque a gente está sempre aí trazendo novidades do que está ocorrendo de mais importante no mundo dos concursos públicos. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau!